E aí agora falando sobre o Eric, né? Focando no Eric, o Mauro Bastos, que faz um trabalho sensacional aí, um abraço pro Mauro, ele trouxe os dados estatísticos por treinador, né? Como o Eric começa bem a temporada e aí vai caindo de rendimento, infelizmente, assim, porque é impressionante, ó. Com o Morínigo foram 8 gols, 10 assistências, 18 participações diretas em gol e 90 minutos para participar de um gol. 90 minutos. É um gol por jogo, né? Para participar de um gol bastava 90 minutos. E aí fez 21 jogos e tal, tem a minutagem dele com o Mourinho. Com o Barroca já deu aquela queda, de 90 minutos foi para 200. Foram 5 gols, uma assistência, 6 participações diretas em gol. E com o Guto, a queda continua aí acontecendo, né? A queda de rendimento do Eric. 2 gols, 0 assistência, apenas 2 participações diretas em gol, 370 minutos para participar de um gol com a camisa do Ceará, tá? Ok, com o Guto foram menos jogos, 8 jogos, contra 13 na era Barroca e contra 21 na era Morínigo, mas a minutagem aqui, ó, 370, indica realmente, né, porque ela é proporcional, que o Eric está participando menos dos gols do Ceará. E é nítido, né? É nítido realmente a queda de rendimento dele. E é algo que está acontecendo, cara. Estava acontecendo com o Juba também, né? Um jogador que estava com grande destaque no começo do ano, tem aí uma negociação para ir para o Bahia e começou a receber muitas críticas da torcida lá no esporte. O Eric é bem parecido, aqui começa a receber muitas críticas também. Eu não sei se começa a virar um ciclo, né? Porque o rendimento dele vai caindo, as críticas vão aumentando, o rendimento vai caindo mais, as críticas aumentam, então vira aquela bola de neve, assim, que parece que tá na hora realmente da gente ver o Eric no banco, tá? Eu acho que a contratação do Barleta e a estreia do Barleta mostra que a gente pode ter outros protagonistas no Ceará. O Saulo Mineiro, que já fez um gol e tem feito boas partidas. O próprio Barleta, que entrou bem, acho que tem que ter mais minutagem. E os números estão aí, Klaus, são bem claros, né, em relação ao rendimento do Eric. E é até a questão de mérito, assim, não é nem crucificar o jogador, não, porque talento ele tem. De repente, ele ir para o banco pode ser bom para ele, sabe? Tirar um pouco desse peso em cima dele e colocar mais a responsabilidade aí para quem está chegando e está jogando melhor do que ele. Né? Exatamente, Douglas. Os números falam por si, né? É uma queda de rendimento, principalmente do ponto de vista de assistências, né? No trabalho do Morínigo, ele tinha um trabalho de assistência muito bom com o Janderson, quando ele investia aquela bola ofensiva entre os pontas, né? Uma jogada que eu achei bem interessante de característica daquele time do Morínigo e que foi se perdendo, né, ao longo do trabalho do Barroca e agora com o Guto. Mas era uma troca interessante entre pontas de bola e que rendeu muitas assistências ao Eric e que acabou, né? E foi diminuindo a ponto de zerar, né? Zerou. Não tem mais assistência do Eric. Eu acho que, assim, os números frios, eu gosto de analisar os números frios, eu acho importante? Acho. Se eu olhar a minutagem dele, o tanto de tempo que ele tá levando agora para fazer um gol, de fato, pô, piorou pra caramba. Mas o problema do Eric é mais do que isso. São mais do que os números. O problema do Eric é a falta de combatividade, é a falta de partir para dentro do adversário, de confrontar o adversário, de driblar o adversário. Porque teve jogo do Eric que a gente disse, pô, o Eric errou tudo, mas ele tentou, ele lutou, ele foi para cima, ele tentou driblar. Mas agora ele não tá driblando, ele não tá partindo para dentro. Ele não tá querendo ir pro confronto. Eu acho que sim, por conta de evitar um choque, uma lesão que possa ser grave. Não tem como dizer que não. Não tem como dizer que não mexe com a cabeça do jogador assinar um contrato com outra equipe. Uma equipe de uma relevância grande no futebol brasileiro. Não tem como dizer que não mexe. Claro que mexe, entendeu? Com o prestígio do treinador que tá lá. Então, assim, isso tá mexendo com a cabeça do Eric. Isso tá afetando o desempenho do Eric. Ele não tá focado no Ceará 100%. Então, se não tá focado 100%, se tá só 80%, ele tem que sentar no banco. Porque o Ceará hoje não tá 100%, não é suficiente. O Ceará de hoje precisa de 110% dos jogadores. Precisa de 130%, 150% dos jogadores. O nosso momento não pede um jogador que tem uma vírgula na hora de decidir uma jogada. De optar entre cruzar uma bola sem muito esmero ou partir para dentro do adversário e buscar uma jogada mais limpa para criar uma jogada. Só que isso vai colocar em risco o contato físico, que pode, obviamente, pelo futebol é contexto, futebol é contato físico, pode, sei lá, gerar uma lesão
imponderavelmente pode gerar uma lesão. Aí o cara, não, acho que é melhor jogar aqui a bola na área, né? Vai que acontece alguma coisa. Aí, cara, aí não dá para ser assim. Não dá para jogar nesse nível. Se a gente tivesse, digamos assim, num campeonato mais tranquilo, dentro do G4, tudo de boa, o Eric jogar desse jeito ia passar desapercebido. Só que a gente tá mal no campeonato e esse rendimento do Eric hoje não é suficiente. Ele não atende à nossa necessidade de urgência que a gente precisa. Então, a gente precisa de jogadores que tenham a urgência, entendam a urgência do nosso momento. Então, eu acho que eu senti isso um pouco mais do Barleta no jogo contra o Vitória, senti mais do próprio Saulo, que chegou agora também, está com a bateria carregada, emocionalmente falando, o Barleta também, o próprio Bissoli também. Então, assim, a gente precisa desses caras. É hora deles. Tá dando agora a oportunidade, eu acho que tem que ser eles, e a gente tem que torcer por eles agora. Que eles possam ter sequência, que possam ter entrosamento, e que o Eric possa contribuir. Ninguém está descartando o Eric. Exatamente. Ele não serve mais, ele serve. Por mais que tenha torcedor que exagera nas críticas, exagera na ofensa, eu nesse Ceará de hoje, nesse Ceará desses últimos anos, de Robinson e agora do João Paulo e do Albeci, nesse Ceará, cara, me desculpem, mas não dá para eu ficar culpabilizando o jogador. Não dá. Futebol é emocional, futebol é humano. E a gente não cuida dessa parte. A gente negligencia dentro do Ceará. É muito frágil a gestão humana dentro do clube. Então é muito nítido que um jogador hoje no Ceará ele não tem senso de pertencimento ao clube. Ele não entende o que é vestir a camisa do Ceará, ele só é cobrado, ele só é pressionado, ele só é ameaçado. Só sobrou isso da gestão hoje, da maneira como eles lidam com os jogadores. Então eu não boto tanta culpa assim no Eric como a torcida tem colocado, mas eu entendo a chateação do torcedor. Eu entendo. O torcedor não tem que entender disso. O torcedor não tem que ficar aqui tentando entender em quem ele pode cobrar. Não, ele vai para o estádio e tem que cobrar do jogador. Só estou falando que da onde eu estou, eu prefiro não culpabilizar, sei lá, a falta de pertencimento de um jogador. A falta de ânimo a mais, aquele algo a mais dos jogadores, que a gente não consegue perceber nos jogadores do Ceará. Então, assim, se hoje o Eric caiu de rendimento a esse ponto, de tirar um pouco o foco dele, talvez seja o melhor, esse momento de esfriar a cabeça. Porque, Douglas, o jogo de domingo é um jogo de alta pressão para o Ceará. Tem uma obrigação tremenda de vencer. Se o Eric falha um lance, ele vai ser vaiado pelo torcedor. Sim. Talvez se ele só pegar na bola já seja vaiado. Então, acho que tem que ter uma sensibilidade no clube de entender o momento das coisas. O momento não é para o Eric ser titular. Pode até o Guto pensar, pô, eu quero o Eric de titular, vou bancar. Mas eu acho de risco. Eu acho de risco. Pelo bem do Eric, que é um cara bom, cara. O Eric é uma boa pessoa. Então, eu acho que o momento, de fato, é deixar o Barleta como titular, sim, esse esquema que você falou aí, junto com o Saulo e o Bissoli. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.